Então, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN falando também dessa vitória do Flamengo, jogo bem polêmico, né? Bruno Henrique nitidamente impedido, tava impedido, eu desconfiei, falei, cara, isso aí não vai nem precisar do VAR, né? O Bruno Henrique tá impedido na hora que eu olhei, esse gol aí vai ser anulado, porque no visual já dava para ver que tava impedido. Aí os caras deram gol legal, abre margem aí para os caras falar do Flamengo, né? Já ficou meio estranho aí, não precisava. Eu acredito que o Flamengo empataria e viraria esse jogo de qualquer forma. De qualquer forma, o Flamengo iria empatar ou virar até mesmo esse jogo. O Vasco precisava de uma vitória por 2 gols de diferença, mas os caras foram lá e fizeram essa cagadaça aí. Acabou beneficiando o Flamengo e o Vasco tem aí esse fomos prejudicados, né? Tem essa desculpa aí. Acredito eu mais uma vez que não ia dar em nada, mas fez o principal, segurou o Flamengo. Naquele momento não era tão necessário fazer além disso, mas agora é. Então, o que o Fluminense tem que almejar é ser mais, eu não digo competitivo, porque acho que competitivo o Vasco foi, mas ir além do que o Vasco fez, né? O Vasco fez cócegas no Flamengo em 2 primeiros tempos das semifinais. Agora o Fluminense vai para a decisão mais consistente, tem o Thiago Silva de volta, isso é importante, é um momento muito bom para o Fluminense, mais do que sonhar, almejar, né? Porque quando a gente fala sonhar, dá a impressão que está querendo uma coisa impossível. É possível complicar esse Flamengo. Eu só acho que o Flamengo também virá vacinado das dificuldades que teve contra o Vasco. O Flamengo ingenuamente não entrará nessa coisa ingênua de achar que é melhor que o Flamengo e pronto. O Flamengo vai jogar bola também. Vai ser um belo confronto. Um Flamengo, na minha opinião, favorito pelo que tem de futebol. O Fluminense pode trazer, na minha opinião, as mesmas dificuldades que o Vasco deu para o Flamengo ou mais. Para mais. Que tem que Acho que mais. Com certeza. Acho que mais. Tem mais time, né? Tem mais time. O Fluminense, ele melhorou. Acho que o Mano foi encontrando ali algumas alternativas. Alternativas que o Vasco não tem. Isso é bem verdade. O Fluminense fez um bom mercado. A gente vê o time forte na individualidade, um meio de campo muito forte, né? Com o Martinelli, com o Otávio, a zaga com a volta do Thiago Silva, e tem Arias, o Canóbio cada vez melhor também, encaixado na equipe, tem o Cano voltando a marcar. Isso é importante. Então, com certeza, tem melhores alternativas que o Vasco. Mas o Vasco foi prejudicado, é importante a gente falar isso. Porque o Vasco, ele conseguiu subir um pouco o nível competitivo contra o Flamengo. Como o prof já adiantou, né? A primeira etapa dos 2 jogos, o Vasco, de fato, competiu, consegue marcar, já jogava contra um regulamento, consegue marcar, não teve o Coutinho, teve o momento dele, perde o Coutinho por lesão, mas é importante a gente falar, o Bruno Henrique toma um cartão amarelo por reclamação e poderia e deveria, a gente teve o Simon aqui avaliando isso, tomar o segundo cartão amarelo complicaria. De fato, não é definitivo, obviamente, sobre o placar, mas poderia ter tido um outro resultado, porque aí sofre o gol, vai para o intervalo, obviamente tem acesso às imagens, o Vasco, quando retorna, aí a montanha era muito alta, né, para o Vasco escalar, como eu já falei, não tem alternativas, mas foi prejudicado pela arbitragem, tanto no gol quanto na possível expulsão do Bruno Henrique. Eugênio Leal, Flamengo eliminando o Vasco e o Fluminense para cima do Volta Redonda e se repete a final, que tem acontecido muito nos últimos anos, Eugênio. Ano passado não aconteceu porque foi a semifinal, né? Aí a final foi o Flamengo com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, E aí a questão tem a ver ali com a classificação na fase preliminar, né? O cruzamento e tal. São os times que vêm dominando o Campeonato Carioca nos últimos anos. Aí a Mari colocou, né? O Vasco do Carille conseguiu, nesses 2 jogos com o Flamengo, competir mais. Um time muito corajoso em campo, né? Muito entregue, disputou as divididas, foi para cima.
tentou diminuir ao máximo os espaços do Flamengo, mas a história foi muito parecida, né? No início ele consegue chegar mais perto de equilibrar o jogo, mas o tempo vai passando e o Flamengo vai impondo a sua maior qualidade. Já quando sai o gol, né? O lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que fica muito nítido isso, né? O Flamengo sobe marcação, recupera a posse de bola quando o Vasco tenta sair da defesa para o ataque e fica ali rodando até achar o chute do Arrascaeta, que desvia na zaga e sobra para o Bruno Henrique. Para mim, um gol em impedimento. Apesar do argumento da linha mais grossa, né? E é uma linha única no Rio de Janeiro, porque normalmente a gente vê a linha marcando o defensor e a linha marcando o atacante. O azul e o vermelho. O azul e o vermelho. Ali é uma linha única, uma linha grossa, é verdade, mas mesmo com a linha grossa, se você parar e colocar a imagem que eles apresentam mesmo da linha... A mim está impedido. Não, mesmo com a linha grossa, se você aproximar essa imagem aí, você vai ver que sobra ainda um pedaço de cabeça do Bruno Henrique. Atravessa a cabeça do Bruno. À frente dessa linha que foi traçada. Então, é um erro de execução da linha. Não é apenas o fato dela estar mais grossa. Então, Vasco prejudicado. Então, a FERJ pode falar assim, a gente quer evitar que seja marcado impedimento em lances ajustados. E era realmente um lance ajustado. Então, aumenta mais ainda a linha, porque a linha, essa que foi traçada, ela ainda permite a percepção de que, ainda assim, com uma linha mais grossa, tinha um pedaço do corpo do Bruno Henrique à frente. Mas, de qualquer forma, depois o Flamengo vai tomando mais conta do jogo, um segundo tempo mais controlado para o Flamengo, que é melhor time. O Vasco está num processo evolutivo nítido, assim como o Fluminense está num processo evolutivo também nítido, mas é difícil para ambos chegar no nível do Flamengo. O Fluminense vai tentar fazer o que ele fez na fase de classificação, né, na chamada Taça Guanabara, de tentar elevar a competição, né, de fisicamente tentar ao máximo tirar a bola do Flamengo, não deixar o Flamengo à vontade no jogo para ele, Fluminense, fazer o passo que ele não fez naquele jogo, né? De também tentar alguma coisa no jogo, né? Ele só evitou que o Flamengo jogasse. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa também, além de evitar que o Flamengo jogue, também ele jogar. Vamos ver como é que vai ser esse novo passo para a final. É claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar, se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara, e se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. 5ª vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né? Pela diferença de investimento, de momento. Mas ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa história. Se não me engano, ganhou... 2 seguidos. 23 a 24, né? É um bicampeonato do Não, Fluminense. 22 a 23. 24 foi ano passado que ele não foi para a final. 22 a 23. 24, o Flamengo vence o Nova Iguaçu. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final aí. Guardadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Abel na malícia. Entendeu, né? A malícia do Abel Que Neto. malícia? Não, eu acho Teve que malícia? isso já é um gancho para o próximo justamente. assunto. É isso. Ele Tá bom, joga é esse isso, assunto. É verdade. É um Para engano. ter um link Engante, para é um chamar engante. Não, Palmeiras mas e dessa São vez Paulo. não foi. Não foi? Eu nem sei se é o engano. próximo assunto. É o próximo? Não é não. Foi Não só é uma ainda. O próximo comparação. assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. sim. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer
a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense muitas vezes não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de produção no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom time. É um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como assim? Mais jovem. Já mais vou jovem. eu ter que ir no dicionário? Ué, Precisava mesmo ser remoçado. mais moço. Ah, gostei. Mas mais moço fácil. é muito bom. Você olha a jovem, escalação e você vai ver. Né? Você tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano, mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que... Seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava ano passado, rapaz, o Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa energia... tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário. E essa energia está favorecendo o Cano. Muito do que... Claro, né, não dá para a gente individualizar o que aconteceu no ano passado, porque foi um todo que caiu muito de produção. Mas é uma energia que está favorecendo o Cano e quando o Cano ali tem as oportunidades, a qualidade dele, ele marca. A bola voltou a chegar para ele, né, Mari? Então você tem um fazedor de gol, uma outra que é o Cano. construção do Fluminense. Você tem o Arias, que é um jogador que desequilibra. E você tem um bom técnico, que é o Mano Menezes. Você tem, entre os veteranos que ficaram, um goleiraço. Sim. Opa! Que é o Fábio, né? E o Thiago Santos também. É um Fluminense que tem lá as suas armas. Não... Você quis falar o Thiago Silva? O Silva. Não o Thiago Santos. Silva. No meio-campo você ganhou o Otávio, que não é garotinho, mas você tem também o Hércules, que chegou do Fortaleza, que é bem jovem, é um baita no jogador. Todo mundo que chegou é mais jovem do que quem saiu. A exceção do René, que veio para a reserva da lateral esquerda, que esse já também esse também mais já rodado. É mais rodado. Mas é um Fluminense que tem suas armas também. Não tem o viço do Flamengo, né? O Flamengo é o time viçoso desse começo de ano. Até carrega isso desde o fim do ano passado. Mas tem suas condições. O rubro-negro, eu acredito que o rubro-negro médio não está tão confiante contra o Fluminense. O rubro-negro tem que olhar a lesão do Bruno Henrique, né? Isso que é o cara do time, né? É o jogador referência hoje. Ele sai lesionado no meio do jogo. O Wesley sente a panturrilha, mas não sai. Tem seleção, mas, né? É uma questão. Agora sim, vocês três me deram um Olha lá o link. É isso aí, galera. Agora o foco é no Fluminense, né, rapaziada? O foco agora é contra o Fluminense. Jogo embaçado. Fluminense. Time chato de se enfrentar. Vamos ver se o Flamengo consegue esse título, não pelo título. Tô me lixando para título carioca. O negócio é pelo rival. A gente tá nem aí para título carioca, a gente não tá nem aí para extremo. O negócio mesmo, a preocupação é em questão da Flu, né? Enfrentar o Fluminense. O Fluminense não precisava mostrar jogo contra o Volta Redonda, já tinha feito 4-0, empatou em 0-0 por Volta Redonda, né? Não saiu gols. É para se iludir? Não, vai ser jogo difícil. Esse tal desse Mano Menezes aí sabe jogar contra o Flamengo, né?
é um cara nojento, cara. Ele sabe enfrentar o time do Flamengo. Todos os times que ele treina, quando ele pega o Flamengo passa puro. O cara é retranqueiro, sabe montar uma retranca. Não sei se ele vai ficar o tempo todo na retranca, se vai tentar sair para o jogo. Se tentar sair também, corre o risco, né, de tomar, e corre o risco de fazer também, né? Acho que o primeiro jogo ele vai tentar segurar um 0-0, levar um 0-0 para o jogo seguinte. Levando o 0-0 para o próximo jogo, acredito que um empate, não sei, acredito que no próximo jogo os times jogam, né? Vai ser jogo duro. E é jogo que sempre sai gols, né? Flamengo e Fluminense são jogos que sempre saem gols. Vamos torcer para que saia gols do Mengão, sem Bruno Henrique, cara. O cara tá sendo a estrela do time e o Flamengo perdeu o Bruno Henrique para essa final mais uma vez. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer sem Pedro, né? Se tivesse o Pedro no Flamengo, nossa, que falta faz um centroavante como o Pedro, né, galera? Mas já já ele tá de volta e vai arrebentar no Mengão.